Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Queremos ouvir você. O podcast O Marqueteiro é feito para transformar a forma como pensamos marketing e negócios, e sua opinião é essencial. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e ajude a construir uma comunidade engajada. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema hoje é liderança humanizada na era da inteligência artificial, o caminho para a felicidade corporativa. E para tratar desse assunto, o nosso convidado de hoje é Daniel Mendes. Eu vou fazer uma pequena apresentação e depois, se faltou alguma coisa, o Daniel vai no final complementar. O Daniel é mestre em psicologia organizacional, formado em computação e cofundador da Elucida e sócio da Líder Academia. É especialista em inteligência artificial e liderança, une tecnologia e desenvolvimento humano com 30 anos de experiência e atua como palhaço voluntário na área hospitalar. Que maravilha, Daniel. Obrigado. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu quem agradeço o convite, Luiz, e estou aqui empolgado para a gente, como falamos lá em Minas, prosear um cadinho, né? Bom, e o próprio título do nosso bate-papo, dessa entrevista, já fala muita coisa, tem muitas perguntas ali, né? Primeiro que hoje percebe-se uma preocupação muito grande por parte das organizações com esse tema felicidade corporativa. Primeiro, era algo baseado em benefícios que a empresa dava e a empresa achava que, bom, eu deixo uma cesta básica, eu dou ingresso para o show, né? Eu dou um clube para que ele possa jogar bola e eu estou deixando os nossos funcionários felizes e a felicidade leva uma motivação e a motivação aumenta a produtividade, então está tudo certo. Parece que esses benefícios sozinhos, não que não sejam importantes, são importantes, mas sozinhos não garante a felicidade. E aí vem esses dois polos, né, esses dois blocos de assunto, que é a liderança e o quanto a liderança ela é fundamental nesse processo, né, de levar as pessoas que trabalham a ter um ambiente, né, mais feliz, né, mais próspero e mais motivado, e também a entrada aí da inteligência artificial nesse processo. Então, a pergunta inicial é: como a liderança e a inteligência artificial pode contribuir ou está contribuindo nesse processo de levar as organizações a um patamar, né, de felicidade corporativa diferenciado? Legal. Primeiro ponto que eu gosto de trazer, Luiz, e principalmente a gente que faz parte do mundo acadêmico também, né? É, a partir do princípio do que vem a ser felicidade ou bem-estar, né? Definir o que vem a ser isso. E eu trabalho com a visão de que felicidade e bem-estar tem a ver com a definição da psicologia positiva, que foi tema, inclusive, do que eu estudei no meu mestrado. Engajamento no trabalho e as forças de caráter que nos levam a ser felizes, a ter bem-estar. E a definição do bem-estar na psicologia positiva, a gente diz que nós temos bem-estar quando nós temos emoções positivas, engajamento, não percebendo o tempo passar, desenvolvemos relacionamentos positivos, vivemos o propósito de servir o mundo e quem nos serve com o que nós temos de melhor. E segundo a visão da psicologia positiva, são essas forças de caráter, que eu vou falar daqui a pouquinho, e temos realização. Realizamos algo por nós e pelas pessoas que nos cercam, né? E como eu citei forças de caráter são comportamentos que nós temos que são valorizados pela humanidade. Que comportamentos são esses? São 24 forças que foram mapeadas por cientistas. E essas forças têm a ver com virtudes, 6 virtudes: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e espiritualidade.
E quando a gente olha como essas virtudes são concretizadas, realizadas, são a partir de 24 forças que compõem essas virtudes. Vou dar um exemplo só para ilustrar isso. Na sabedoria, a gente tem 5 forças. Eu, por exemplo, uma das minhas de assinatura, que a gente tem ao redor de 5 das 24, é amor ao aprendizado. Se eu tenho consciência e eu busco criar oportunidades para viver aprendendo e compartilhando, eu tenho os 5 pilares do bem-estar. São positivo, engajamento, positivo, propósito e realização. E como que um líder pode fazer para que a sua equipe possa ter bem-estar e felicidade? Mapear as forças dele, em primeiro lugar, e de sua equipe, que tem até um questionário na internet, que se chama viacharacter.org, e ao responder o questionário, ele ordena essas 24 forças, e as 5 do topo é a nossa assinatura. Quando eu uso essas forças de maneira consciente e equilibrada, eu tendo a ter os 5 pilares do bem-estar. Né? Então, por exemplo, nesse exato momento, eu me sinto tendo bem-estar porque eu estou usando uma de minhas forças, que é amor ao aprendizado, que é aprender e compartilhar conhecimento com as pessoas que nos escutam. E você perguntou como que a inteligência artificial pode nos apoiar nesse aspecto. A inteligência artificial, quando a gente pensa, por exemplo, num chat GPT da vida, ele pode ser usado para simular ser um especialista em forças de caráter e me ajudar a pensar como que eu posso criar oportunidades de usar essas minhas forças de assinatura de maneira equilibrada, consciente e intencional pelo meu bem e de quem me cerca. No meu trabalho, pessoas que eu vivo, convivo e assim por diante. Além dela também ser um grande potencializador quando eu a uso de maneira equilibrada e consciente para aumentar a minha produtividade, liberando meu tempo para poder fazer coisas relacionadas com as minhas forças. E quando um líder conhece as forças do seu time e olha essas forças de maneira complementar, ele pode colocar as pessoas certas nos lugares certos. Por exemplo, vou te dar mais um exemplo. Eu falei que eu tenho amor ao aprendizado. Então, eu tento jogar bem na posição de novos projetos, de coisas novas. Tem que aprender, tem que ensinar, compartilhar. Então, se eu estou na parte de educação de um projeto, eu tendo a fazer o meu melhor e a entregar melhores resultados. Mas se eu preciso de uma pessoa que precisa ter prudência, por exemplo, é uma força relacionada à temperança, que é uma das virtudes que eu citei. Eu posso pegar uma pessoa que tem essa força para que ela avalie com mais critério e cuidado o que se pretende fazer para minimizar risco e potencializar a probabilidade de dar certo. Quando eu coloco a pessoa certa no lugar certo, a coisa tende a fluir e todo mundo tem mais resultado de maneira científica e colaborativa. E um grande desafio, né, Daniel, nesse processo é porque as pessoas não são iguais, graças a Deus, né? Elas são diferentes. E muitas vezes, nesse processo, o líder ou a empresa, né, tenta massificar, tenta criar um método que seja bom para todos, o mesmo método para todos. E, na verdade, o que você está falando é uma preocupação mais com a personalização, né, dessa relação, no sentido de identificar o que motiva, o que faz ele se sentir bem, né? E aí tentar ajustar a cada um individualmente e não tratar nas políticas, por exemplo, de gestão de pessoas que falam, olha, eu vou dar cesta básica para todo mundo e todo mundo vai ficar feliz. Algumas pessoas realmente vão, porque naquele momento aquilo vai ser um motivo de felicidade, mas não necessariamente, né? Eu lembrei até uma vez que trabalhando numa empresa, e a empresa decidiu presentear para o melhor vendedor uma viagem para conhecer a matriz da empresa na Alemanha.
E aí Uhum. achou que esse processo ia deixar todo mundo feliz, iam brigar. E aí eles começaram a reduzir a meta deles, né? Porque aquele que tivesse a melhor meta é que iria, né? E aí eles começaram a reduzir a meta. E aí foram perguntar, mas por que você está reduzindo a meta? Tem um incentivo? Ele falou, mas incentivo para quem? Porque vocês estão querendo me mandar para a Alemanha. Primeiro, não falo alemão. Segundo, a minha atividade é remunerada baseada nas vendas. Se eu ficar um mês fora, eu não vou faturar, né? Outra coisa, não tenho nem casaco para ir por conta do frio que está lá. Então, eu não quero ganhar. Então, é um pouco isso que você está dizendo, né? A empresa ela tem que conhecer, e a inteligência artificial acredito que vai ajudar nesse processo, e verificar a Sim. melhor maneira de interagir com as pessoas de forma diferente, né? Personalizada para garantir aí um bem-estar e com isso as pessoas se sentirem melhores, né? É verdade. Você me fez até lembrar uma frase que no senso comum, ela é muito usada, porém, até na perspectiva de marketing e da própria psicologia, ela não é uma frase adequada, que é aquela assim: "Trate os outros como você gostaria de ser tratado". Quem foi que disse que o outro quer ser tratado da mesma maneira que eu gosto de ser tratado? Então, quando a gente observa sobre uma perspectiva de personalização, até quando nós pensamos em Customer Relationship Management, CRM, né? Eu preciso adequar o que eu vou fornecer, prover para o outro, que ele dê valor. Esse Hum. exemplo que você trouxe demonstra claramente que a empresa, nesse caso, ela não validou com quem receberia a bonificação, se aquilo de fato faria sentido para ela, fazia sentido, né? E foi até um tiro no pé, porque todo mundo começou a desacelerar a meta ao invés de potencializá-la, né? Pois é. E é interessante, né, porque se nós olharmos, às vezes, a a demissão, a saída das pessoas das organizações, uma boa parte, né, não vou dizer que a totalidade, mas uma parte significante das pessoas não saem por conta da questão salarial, né. Elas saem porque estão insatisfeitas com a maneira que foram tratadas, em maneira que a empresa desenvolve o seu processo organizacional, a falta de oportunidade, né, a discriminação, enfim, são muitos motivos e às vezes é muito pouco, né, aquela pessoa que fala assim, não, eu estou saindo porque o salário não era legal. Quer dizer, o salário é importante, a remuneração é importante, mas nem sempre é o fator decisivo porque a pessoa saia da organização. E nós estamos percebendo uma rotatividade das empresas muito grande, né? Pessoas ficando muito pouco nas empresas, né? Eu lembro que na minha época, quando eu entrei, tinha 18 anos, era comum falar, olha, aquele lá tem 30 anos, aquele 32 de casa, aquele 22. E hoje você pergunta, aquele ficou 6 meses, aquele ficou 8 meses. Não que isso é ruim, eu acho que é bom, porque tem a troca, né, tem aprendizado, mas não dá nem tempo de ter aquela maturidade, de ter aquela profundidade naquela empresa, né? E isso muito vem por conta de uma insatisfação, né, do ambiente de trabalho, né, o Daniel? Você vê assim ou não? Olha, Luiz, eu até acredito demais que, em primeiro lugar, que, conforme você comentou, as decisões para, por exemplo, ficar ou não em uma empresa, elas são multifatoriais. Não é um único fator que faz a pessoa ficar ou sair, né? Porque depende da forma que a empresa trabalha, depende de condições de qualidade de trabalho relacionada não só a benefício, mas ergonomia, distância do trabalho da pessoa, a equipe que ela trabalha junto, o seu líder direto, dentre outros fatores. O que se percebe muito é que, além da questão salarial, que é uma questão relevante, mas ela não é definidora sozinha dessa decisão de fica ou sai, né? Muitas vezes
Eu mesmo conheço empresas que não pagam o salário top do mercado, mas que os seus colaboradores são fiéis à empresa por gostar do clima, por perceber uma colaboração entre os trabalhadores que estão ali, pela sensação de pertencimento e ter orgulho de fazer parte daquela empresa, e assim por diante. Há até quem diga que muitas vezes, quando um colaborador pede demissão, ele pede demissão principalmente por causa do seu líder direto, né? Que a relação não é boa, ou porque não fluiu da maneira que deveria, ou porque não foi reconhecido. Eu tenderia a dizer que a melhor forma da gente conseguir fazer com que, além desses critérios que a gente colocou, salariais, ergonomia, questões básicas de benefícios e assim por diante, se a gente consegue ouvir o colaborador e ajustar para aquilo que ele valoriza, que vai até o que a gente estava falando antes, existe uma tendência natural a gente querer ficar e permanecer, porque se eu sou ouvido, eu sou reconhecido. E quando a gente olha na psicologia, tem até um dos estudos mais longevos, que é um estudo longitudinal de Harvard. Eles estudam felicidade, bem-estar e longevidade. Esse estudo já tem mais de 80 anos que está rodando ainda, com grupos, tanto pessoas de um bairro lá de Boston, que têm menos condições financeiras, com até pessoas que se tornaram presidente dos Estados Unidos. E eles perceberam que um dos maiores preditores de bem-estar, felicidade e longevidade são relacionamentos que a gente sabe que pode contar. Então, se a gente tem relacionamento que eu posso contar, que o ambiente tem um clima que eu sei que me agrada, me coloca numa posição de poder dar o meu melhor, aquilo que eu tenho de melhor, isso tem uma tendência muito maior de reter e diminuir turnover, absenteísmo e até o presenteísmo, por que não dizer isso, né? Então, na minha forma de observar, a melhor maneira é ter relacionamento positivo, relacionamento saudável e que as pessoas possam atuar naquilo que elas são melhores. Daniel, eu acabei de ser convidado pelo presidente da minha empresa, tudo fictício, mas acabei de ser convidado para criar um departamento de felicidade corporativa. Eu não faço a mínima ideia como fazer isso e entrei em contato com meu grande amigo e mentor Daniel para me auxiliar. Como você me ajudaria nesse processo? Quais seriam as primeiras etapas? Como que eu ia organizar? Eu estou falando isso, né? Porque eu tenho acompanhado, principalmente no LinkedIn, um crescimento nesse assunto de felicidade corporativa e muitas empresas estão estruturando os seus departamentos de felicidade corporativa e muitas vezes não ligados diretamente à gestão de pessoas, os recursos humanos, algo separado. Então, eu acredito que quem está assistindo ainda tenha muita dúvida. Como é que eu estruturo um departamento desse? Quais seriam as primeiras etapas, as atividades que eu deveria realizar? Perfeito. Bom, primeira questão importante nisso tudo vai ao encontro de ter certeza que a empresa já está com o básico bem feito. O que eu estou chamando de o básico bem feito? São essas questões relacionadas à ergonomia, a um clima organizacional adequado, a uma colaboração e, de certa maneira, competição equilibrada dentro das equipes. Então, eu começaria primeiramente fazendo uma pesquisa interna para validar como que está o clima, como que está todas as questões relacionadas ao bem-estar do colaborador internamente, para que eu primeiro priorize as questões básicas para validar se todas elas estão sanadas e bem feitas. E como um próximo passo, eu começaria com grupos focais em cada equipe, onde a gente poderia começar a ensinar pessoas que o bem-estar ele pode ser de fato treinado e aprendido, que vai ao encontro dessas questões que eu comentei
relacionada a conhecer o que cada um tem de melhor. E isso tudo pode ser mapeado com um questionário VIA, por exemplo, né? Uhum. E ao se fazer o mapeamento das forças de cada colaborador, as equipes podem trocar entre os colaboradores dentro da equipe, se cada um de fato está atuando naquilo que tem maior aptidão, maior habilidade, maior propensão e assim por diante. E o líder junto, coordenando essas conversas, gerando conhecimento, gerando colaboração, passa a expandir e a perceber que cada um tem o seu ponto mais forte de destaque para colaborar. Aí eu vou dar um exemplo aqui para se por acaso a gente está falando de uma equipe que tem 5 pessoas e uma das pessoas apenas tem a criatividade como força de assinatura, Uhum. ela pode ser embaixadora de criatividade daquela equipe. Então, quando precisa de criatividade, ela pode ser chamada para ajudar a equipe inteira a trabalhar com criatividade. Conforme eu até falei, se uma pessoa tem prudência, nós podemos chamar essa pessoa para ser a representante da prudência. Se precisa, por exemplo, algo relacionado à bravura, que é uma força da coragem, porque está precisando enfrentar um desafio que é mais audacioso, por assim dizer, essa pessoa que tem a bravura pode ser chamada para trocar ideia, para sugerir coisas e assim por diante. Então, a gente pode partir de uma visão corporativa no macro para avaliar se está tudo bem com o clima organizacional, com questões básicas, numa visão individual para associar a pessoa nas atividades que ela faz com aquilo que ela mais brilha os olhos ela fazer, e numa visão de equipe, então macro, micro e meso na equipe, onde a equipe pode colaborativamente um reconhecer o outro, um se apoiar no outro, para que todos juntos possam florescer e trazer mais resultados. Nossa, que aula que você deu! Como você conseguiu resumir algo tão complexo, né, em poucas palavras e de uma forma tão assim clara, né, dos passos, né, que precisa ter, né, e fazer para construir essa ideia de ter uma área, de ter um departamento que possa não cuidar disso sozinha, porque eu acho que isso é uma atividade organizacional, mas que possa centralizar, né, essas atividades para que todas as áreas organizacionais possam se desenvolver a partir dessas ideias. Olha, eu só tenho que agradecer, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, Daniel. Eu só tenho que te agradecer esse carinho, né, de você aceitar bater um papo com nossos alunos e também os ouvintes do podcast, né? De um tema tão atual, tão difícil de se desenvolver. E eu queria deixar agora o espaço para que você pudesse conversar com os nossos alunos, passar uma mensagem final, deixar o seu contato, falar um pouquinho mais do seu trabalho, complementar aquilo que eu acabei não falando no início. Perfeito. Luiz, primeiramente eu te agradeço de coração o convite de estar aqui compartilhando um pouquinho das experiências que eu vivo, né? Eu sou apaixonado por aprender e compartilhar, e não é à toa que eu adoro conversar, compartilhar, estar em sala de aula, dando aula de inteligência artificial e de liderança, né? E também eu adoro fazer palestras, Ah, que legal. principalmente juntando esses dois temas. Semana passada mesmo eu estava dando uma palestra de como o RH pode usar inteligência artificial dentro da empresa, em uma empresa, né? Olha, Eu tenho um livro que se chama Felicidade Mora e Trabalha Aqui, junto com alguns outros amigos, né? Esse livro ele foi um livro co-construído com mais 13 amigos, onde olha, existem intervenções práticas que podem ser feitas tanto no nível individual em casa quanto no trabalho para elevar o nosso bem-estar. Ele abarca 3 ODSs da ONU, né, para que até 2030
realmente aumente, por exemplo, o nível de educação mundial. E todo esse livro é revertido para situações, para crianças que estão em situação de vulnerabilidade em uma ONG. Nós, autores, não recebemos um centavo do livro, porque nós doamos para a ONG Olha de que crianças maravilha. em vulnerabilidade, né? E como que, onde as pessoas podem me encontrar? Eu sou ativo no LinkedIn, então se Hum, procurar lá por Daniel Mendes, né, professor, por exemplo, Daniel Mendes, vai me encontrar. Eu estou no Instagram também como Daniel R. Mendes e também estou no TikTok como Daniel Mendes.me. E lá eu não faço dancinha, lá eu compartilho exatamente esses conhecimentos relacionados à psicologia positiva, à inteligência artificial. E, curiosamente, é a minha rede que eu tenho mais seguidores hoje. que maravilha. Mais uma vez, Daniel, muito obrigado pelo seu carinho, né? E é verdade, ele é ativo no LinkedIn, porque eu acabei encontrando, graças a acompanhar o trabalho dele, as postagens dele, e vale muito a pena, né? Caso se vocês tiverem alguma dificuldade de achar o Daniel, que eu acho que não vai ter, porque ele está sempre ali, é fácil de encontrar, por favor, entre em contato através do nosso canal de relacionamento do podcast, que eu terei o maior carinho. Ele já está aqui no meu WhatsApp, não vai sair daqui, vou deixar o número dele, e se vocês precisarem que eu faça essa ponte, será um enorme prazer. Mais uma vez, Daniel, agradeço a sua disponibilidade e, prezados ouvintes, até o nosso próximo encontro. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.